Sabe uma coisa curiosa? A gente vive cercado por ciclos e nem percebe direito. Pois é. A gente se agasalha no inverno, usa roupa leve no verão. É quase no piloto automático. Ninguém acorda e pensa, o planeta girou, preciso reavaliar minha estratégia de vestuário. Não, claro que não. A gente só sente o ambiente e se adapta. E no mundo da economia, dos investimentos, é a mesma coisa. Existem padrões, existem estações. Só que os sinais são bem mais sutis, né? Exato. E aí é aí que mora o desafio, mas também a oportunidade. E esse é exatamente o nosso mapa para hoje. Nossa fonte aqui são trechos do livro Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks, que é uma referência gigante nisso. Um livro fundamental. Totalmente. E a proposta dele, que a gente vai explorar, é muito pé no chão. A missão não é ter uma bola de cristal para prever o futuro. O próprio Marx diz que isso é um jogo de tolos. Certo. A ideia é outra. É desenvolver uma sensibilidade para entender em que estação a gente está agora. Para saber se é hora de plantar ou, sei lá, de se preparar para uma geada. Gostei da analogia. No fim das contas, é sobre posicionar as decisões de forma mais inteligente. É sobre inclinar as probabilidades a nosso favor. Então, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que a gente quer responder é: por que, afinal, entender de ciclos é tão fundamental para quem investe? O que muda no jogo? Muda tudo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A filosofia do Howard Marks, ela parece partir de uma ideia que é quase contraintuitiva hoje em dia. Ele diz que tentar prever o macro futuro, sabe, para onde vai a economia, o que vai acontecer na geopolítica, que esse não é o melhor caminho para o sucesso. Não é o caminho mais provável, pelo menos. Isso. Ele até cita o Warren Buffett, que diz que uma informação, para ser útil, precisa ser duas coisas: importante e compreensível. E vamos combinar, a macroeconomia global não é exatamente simples de entender. Você tocou num ponto crucial, porque é justamente aí que a maioria das pessoas se perde. Tentando ser o guru, né? Exato. Gastam uma energia enorme tentando adivinhar o que o Banco Central vai fazer, qual vai ser o PIB da China. Marcos argumenta que, para a maioria de nós, essas variáveis são complexas demais para gerar uma vantagem real e consistente. A chance de errar é grande, gigantesca. Então, ele propõe um foco diferente. Em vez de prever, vamos nos concentrar em entender as tendências, o ambiente atual. Entendi. Não é sobre certezas, é sobre probabilidades. Tem uma citação ótima do Elroy Jimson que ele usa. Risco significa que mais coisas podem acontecer do que acontecerão. Ou seja, o futuro é um leque de possibilidades, não um ponto fixo no mapa. Perfeito. E é aí que entra uma analogia que eu achei fantástica no livro, a do pote com bolas. Ah, essa é ótima. Ele pede para a gente imaginar um pote com 100 bolas, umas pretas, outras brancas. O investidor, mediano como ele chama, aposta na cor da próxima bola sem ter a menor ideia da proporção. É um chute cego. Pura especulação. Isso. Mas o investidor superior, segundo Marx, é aquele que, de alguma forma, tem uma percepção melhor dessa proporção. Ele não sabe qual bola vai sair, a sorte ainda existe. Claro. Mas se ele sabe ou tem fortes indícios de que tem, sei lá, 70 bolas pretas e 30 brancas, ele tem uma vantagem de conhecimento. Ele vai apostar na preta, óbvio. Essa é a essência do argumento. Estudar os ciclos te dá essa percepção da proporção das bolas no pote. Não te dá a resposta, mas te dá as odds. Exatamente. Não diz o resultado do próximo sorteio, mas te informa se as chances estão majoritariamente a seu favor ou contra você. É isso que permite calibrar uma estratégia. Se mais agressivo ou mais defensivo. Isso. Se a sua análise sugere que o pote tem 70 bolas pretas, ou seja, retornos positivos, talvez seja a hora de ser mais agressivo. Se, por outro lado, o ambiente parece ter 70 bolas brancas, retornos negativos, a prudência manda ser mais defensivo, proteger o patrimônio. Ok, a analogia é boa, mas, trazendo para a vida real, o que seria essa vantagem de conhecimento? Que tipo de coisa um investidor deveria olhar para saber se o pote tem mais bolas pretas ou brancas? Ótima pergunta. Essa vantagem vem de observar indicadores que refletem o humor do mercado. Por exemplo, como estão as avaliações das empresas?
Estão caras? Baratas? Sentimento geral. Exato. As manchetes de jornal são eufóricas ou apocalípticas? Como os outros investidores estão se comportando? Tomando riscos absurdos ou com medo da própria sombra? Sei. Observar esses elementos te dá uma noção de onde a gente está no ciclo. Não é uma ciência exata, é mais uma arte de sentir a temperatura da água. Entendi. Não é sobre prever, é sobre perceber. Agora, o livro descreve o ciclo com uma imagem bem simples. Uma linha que sobe com o tempo, a tendência de longo prazo. A tendência secular, sim. E outra linha que fica ondulando ao redor dela. Mas o ponto principal, pelo que eu entendi, não é só essa oscilação. É algo mais profundo. Exatamente. O ponto mais importante, o pulo do gato, é que os eventos num ciclo não são uma sequência aleatória. Um evento causa o outro. É uma relação de causa e efeito. Certo. Uma expansão econômica muito forte, por exemplo, ela não termina por acaso. Ela mesma cria as condições para sua própria reversão. Peraí, como assim? Não é só uma coincidência que depois de um boom vem uma crise? Qual é o mecanismo? O que uma expansão forte faz que a torna tão frágil? É um processo quase de autossabotagem? Pense assim. Durante a expansão, o otimismo reina. Todo mundo feliz. Crédito barato. Todo mundo acha uma boa ideia pegar dinheiro emprestado. As empresas se endividam para expandir. As pessoas financiam casas, carros. A projeção é que os bons tempos vão continuar para sempre. Certo. Essa alavancagem excessiva, esse otimismo, tudo isso cria uma estrutura muito frágil. O sistema fica vulnerável. Qualquer pequeno choque, uma alta de juros, uma crise política, pode ser o alfinete que estoura essa bolha de confiança. E aí o ciclo vira. Aí o que era um ciclo virtuoso de crescimento vira um ciclo vicioso de contração, onde todos tentam pagar dívidas ao mesmo tempo. Faz todo sentido. O sucesso cria o excesso, e o excesso cria a fraqueza. É isso que ele quer dizer com a frase: o sucesso carrega dentro de si as sementes do fracasso, e as sementes do sucesso. Perfeitamente. E o inverso é verdadeiro. No fundo do poço de uma crise, quando ninguém mais quer investir, quando o pessimismo é total. É aí que estão as oportunidades. É nesse ambiente que as taxas de retorno potencial são as mais altas. As empresas boas ficam baratas e quem tem coragem e capital para investir colhe os frutos da recuperação que inevitavelmente vai vir. As sementes do sucesso são plantadas no solo do desespero. É um processo contínuo. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque ele muda o foco da economia para a psicologia, com a figura do pêndulo. A minha parte favorita. Ele diz que a psicologia do mercado oscila como um pêndulo, indo da euforia para a depressão, da ganância para o medo. E o mais curioso é que, segundo ele, o pêndulo passa muito pouco tempo no meio, no equilíbrio. Quase nenhum tempo. Ele está sempre indo para um dos extremos. Sempre. E essa oscilação psicológica é o motor por trás dos excessos que a gente acabou de discutir. O movimento em direção a um extremo, tipo a euforia, acumula energia potencial para o movimento violento de volta. Entendi. É por isso que os mercados raramente vão de baratos para preço justo e param ali. A inércia emocional, o ímpeto, geralmente carrega o pêndulo até o outro lado, o extremo de caros demais. O equilíbrio é só um ponto de passagem, então? Exato. Não é um lugar de descanso. Essa ideia do pêndulo é ótima, mas, na prática, como alguém sabe se o mercado está no extremo da euforia ou só num otimismo saudável? Parece muito subjetivo. E é subjetivo, sim, mas existem sinais. No extremo da euforia, você ouve argumentos como "dessa vez é diferente", Ah, clássico. justificando por que as regras antigas de avaliação não se aplicam mais. Você vê pessoas comprando ativos que não entendem só porque está subindo. A mídia só fala de novos milionários. Sei. No outro extremo, no pânico, as narrativas são de "o mundo acabou". Ninguém quer comprar nada. Não importa o quão barato esteja. Olhar para a narrativa dominante é um ótimo termômetro de onde o pêndulo está. Se a psicologia é tão central, então essa oscilação entre ganância e medo distorce como as pessoas veem a realidade, certo? O livro tem um exemplo ótimo sobre como as mesmas notícias são lidas de formas opostas. É um dos pontos mais brilhantes. Ele mostra como o pêndulo psicológico funciona como um filtro. No mercado otimista, em euforia, qualquer notícia é boa notícia.
tudo é motivo para comprar. Exato. Saem dados econômicos fortes. A interpretação é: maravilha, a economia está bombando. Saem dados fracos? Maravilha, o Banco Central vai cortar os juros. Isso não tem como dar errado. Não importa o que aconteça, a conclusão é sempre: compre. E no mercado pessimista, o filtro se inverte. A mesmíssima notícia de dados fortes vira: péssimo, a inflação vai disparar. O Banco Central vai ter que subir os juros. E os dados fracos? Péssimo, a economia está entrando em recessão. A conclusão é sempre venda. Exatamente. Lembre-se do final de 2021. Qualquer notícia sobre uma empresa de tecnologia era recebida com euforia. Um ano depois, em 2022, a mesma empresa podia anunciar lucros recordes. Mas se a projeção fosse 1% menor? O mercado entrava em pânico. O fato era o mesmo, uma empresa lucrativa, mas a interpretação, ditada pelo medo, era outra. A conclusão do Marx é que, no curto prazo, não são os eventos que movem o mercado. É a interpretação que o coletivo faz deles. Exatamente. Ok, entendi o pêndulo. Mas de todos os ciclos que o Marx menciona, crédito, economia, lucros, por que ele dá tanta ênfase a essa atitude em relação ao risco? O que faz esse ciclo ser o chefe de todos os outros? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ele o considera o mais importante porque ele influencia todos os outros. Certo. A teoria financeira básica diz que para as pessoas investirem em algo arriscado, elas precisam esperar um retorno maior. Isso se chama aversão ao risco. É o que mantém o mercado, teoricamente, são. O problema é que essa aversão ao risco não é constante. Exatamente. Ela é cíclica. Então, em alguns momentos, as pessoas simplesmente esquecem que o risco existe. Exatamente. Em tempos de euforia, quando o pêndulo está no extremo da ganância, a aversão ao risco evapora. As pessoas olham para o risco e dizem: risco? Que risco? Quanto mais risco, mais retorno. Baixam a guarda. Totalmente. Acredito em qualquer história otimista, pagam preços altíssimos. É a crença de que o risco desapareceu que torna o mercado um lugar extremamente perigoso. O maior risco surge quando a percepção de risco é a menor possível. Perfeito. É isso. E o contrário acontece em tempos de medo, imagino. A aversão ao risco vai para a estratosfera. Isso. No fundo de uma crise, o pêndulo está no extremo do medo. A aversão ao risco é tão alta que as pessoas não querem correr risco nenhum, a nenhum preço. O sentimento é: me tire daqui. Não quero perder mais um centavo, me tire daqui, eu aceito qualquer prejuízo para sair. As pessoas se recusam a investir mesmo quando os preços estão na bacia das almas e o potencial de retorno é gigantesco, e é aí que, paradoxalmente, o mercado se torna um lugar mais seguro para quem consegue pensar a longo prazo. Imenso. Quando todos estão vendendo em pânico, o preço já embute um cenário de catástrofe. Sei. Se a catástrofe não acontece ou é menos severa, o potencial de ganho é enorme. Por isso, para o Marx, entender a atitude coletiva em relação ao risco é a habilidade mais valiosa de todas. Então, fazendo uma recapitulação, o jogo não é prever o futuro, mas sim entender o presente, saber em que ponto dos ciclos nós estamos. Isso. E esses ciclos não são fenômenos mecânicos como as estações, mas são profundamente influenciados pela psicologia humana. O pêndulo entre ganância e medo. E dentro dessa dinâmica, o ciclo mais poderoso, o que dita as regras, é a atitude coletiva em relação ao risco. A percepção de risco das pessoas não é estável. Ela vai de uma imprudência total a um pavor paralisante. Entendi. Ter a clareza para identificar quando os outros estão sendo excessivamente otimistas ou medrosos é a principal fonte de vantagem para se posicionar de forma inteligente. E, mais importante, para sobreviver a longo prazo. O livro deixa muito claro que o investidor superior não é o que tem o algoritmo mais rápido, mas frequentemente é aquele que consegue manter a objetividade, o equilíbrio, enquanto todo mundo está perdendo a cabeça. É uma batalha muito mais interna do que parece. Com certeza. E isso nos leva a um pensamento final para a reflexão. Se a gente aceita que os maiores erros e acertos no mercado são impulsionados por essas emoções coletivas, euforia e pânico, e que a melhor estratégia é se manter racional no meio do furacão, o que isso nos diz sobre nossa tomada de decisão em outras áreas da vida?
quantas das nossas escolhas de carreira, de relacionamento ou até do dia a dia não são influenciadas pelo pêndulo do nosso próprio humor ou pela pressão do grupo? É uma ótima pergunta. E qual seria o benefício de, mais vezes, a gente tentar dar um passo para trás e avaliar as coisas